Garçom ajuda bilionário bêbado a voltar para casa. E uma descoberta chocante muda seu destino. Rafael, um garçom negro de sorriso cativante, caminhava por um salão luxuoso em Nova York, cercado por risos, música alta e o tilintar das taças de cristal. A festa de gala estava em pleno apogeu, e ele servia pratos requintados para convidados que estavam mais preocupados com suas roupas de grife do que com quem os atendia. Em meio a essa multidão ilustre, Rafael sonhava em ser visto, não apenas como garçom, mas como um artista, um criador. A cada bandeja que carregava, seu coração pulava de esperança por um futuro diferente, onde poderia brilhar sob os holofotes. Foi então que ele notou Tiago, um homem alto, maldição da gravidade. Balançava-se ao redor, visivelmente bêbado, seu olhar perdido. As pessoas ao redor riam e comentavam, sem se importar. Para eles, Tiago era apenas mais um bilionário, uma caricatura de sucesso. Mas Rafael viu algo diferente. Uma vulnerabilidade escondida sob a armadura de riqueza e poder. Um impulso o fez se aproximar. "Posso ajudar, senhor?" perguntou Rafael com uma voz baixa e firme. Tiago olhou para ele com um sorriso torto. "Volta para casa, para casa." Quase inaudível. Enquanto tentava se equilibrar, Rafael se lançou naquela missão improvisada. Ele ajudou Tiago a sair do elegante salão, passando por portas que rangiam e escadas que tilintavam. Enquanto caminhavam, Tiago começou a falar. A sua boca soltava palavras entrecortadas que narravam uma vida cheia de dor e contradições. Ele contou sobre um pai ausente, um relacionamento rompido e a pressão insuportável de administrar uma fortuna construída em cima de segredos. Rafael escutava, suas próprias experiências de luta e invisibilidade ecoando em cada relato. "Às vezes, sinto que ninguém me vê. Estou cercado, mas sozinho", disse Tiago, olhando para as luzes da cidade. Rafael sentiu um nó na garganta. Essas palavras eram uma descrição dolorosa de seu próprio viver. Ele se perguntava se aquela era uma conexão real ou apenas a solidão falando. No meio desse canto de tristeza, uma revelação bombástica estourou como um balão furado. "Meu nome é Tiago", ele disse em um momento de lucidez. "Você não teria um meio-irmão chamado Rafael? Não teria?" O tempo congelou. Rafael parou. O coração acelerado pulava. As lembranças de uma infância sem pai voltaram numa tempestade de emoções. Como poderia ser? Seria possível que aquele homem, tão distante e tão próximo ao mesmo tempo, fosse seu irmão? A jornada parecia uma montanha russa de sentimentos. E a descoberta o deixou tonto. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. Enquanto um mistério envolvia a verdade das suas famílias, algo muito mais sombrio começava a tomar forma. O peso da riqueza de Tiago estava manchado por uma corrupção que ameaçava esmagar tudo o que tocava. Rafael precisava decidir se aproximaria desse irmão perdido ou se protegeria daquela tempestade que se formava. Diante da espaçosa mansão de Tiago, Rafael parou, o coração acelerado e a mente agitada com perguntas sem resposta. Oh, sombra do passado parecia espreitar do outro lado da rua. O que a verdade revelaria para eles? Que segredos estavam prestes a emergir? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Rafael parou diante da mansão imponente, os batimentos cardíacos soando como um tambor no silêncio da noite. A revelação sobre Tiago o consumia, uma mistura de esperança e medo. Poderia ser verdade? Um irmão perdido? Mas a tensão no ar mudava rapidamente, transformando curiosidade em pavor. Tiago estava ali, ainda abraçado ao copo, seu olhar perdido entre as luzes da cidade. De repente, uma explosão de gritos ecoou da festa. Rafael se virou rapidamente e o que viu paralisou sua alma. Um grupo de homens, bem vestidos, mas intimidantes, invadiu o local. O clima de celebração se desfez instantaneamente, transformando-se em um caos de confusão. É ele! É o Tiago! Gritou um dos homens, apontando para o bilionário. O pânico se espalhou como uma onda. Rafael sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Antes que pudesse reagir, um dos homens avançou, agarrando Tiago pelo colarinho e o levantando do chão. Você nos deve, Tiago. É hora de acertos. A voz era íntima e ameaçadora, como um eco de uma vida que Tiago lutava para esquecer. Rafael não sabia o que fazer. O impulso de proteger Tiago foi instantâneo. Solta ele! Gritou, a coragem queimando em seu peito. Mas os homens riram, desdenhando, como se não fosse mais do que um garçom qualquer tentando intervir em um jogo muito maior. Tiago, ainda atordoado, olhou para Rafael, seus olhos buscando ajuda. Rafael, ele começou, mas antes que pudesse completar, um estrondo irrompeu e a porta da mansão arrebentou. Um terceiro homem, mais imponente que os outros, entrou. Seu olhar feroz fixo em Tiago. Você não entende, irmão? Disse ele. A palavra irmão cortando o ar como uma lâmina. Rafael sentiu a respiração falhar. A verdade estava se desvelando, em camadas de sangue e dor. Você não tem ideia do que realmente somos. O que está em jogo? A revelação bateu como um trovão. Eles não eram apenas bilionários, mas parte de uma teia enorme de interesses obscuros. Rafael tentava processar tudo enquanto o coração pulsava pesado. E se Tiago fosse, de fato, seu irmão? Mas um irmão que estava envolvido em algo muito mais sombrio do que imaginava. Os homens reuniram-se ao redor, cercando Tiago, e Rafael ficou paralisado, sem saber se corria ou se permanecia. Os olhares dos homens eram predadores. A sede de poder e controle palpável. Estamos aqui para um acerto de contas. Suas mentiras acabaram, Tiago. E você trouxe esse garçom para o nosso jogo. O último termo exalou desprezo e convite a desprezar Rafael. Um impulso insano invadiu a mente de Rafael. Ele percebeu que a linha entre irmão e inimigo estava se desfazendo. Não! Ele não é quem vocês pensam! Gritou. Mas o medo parecia sufocar sua voz. Tiago, percebendo a lealdade de Rafael, olhou com um brilho de gratidão misturado a desespero. Rafael,
corra! Foi nesse momento que a vida de Rafael virou de ponta cabeça. Antes, ele apenas queria ser visto, ser um artista. Mas agora estava emaranhado em um mundo de corrupção e segredos. Enquanto Tiago enfrentava os homens, uma pergunta ecoou na mente de Rafael. Quem ele realmente era? E qual o papel que tinha naquele drama? A tensão era palpável, e um grito cortou a escuridão. Fuja, irmão! O aviso disparou e em um instante Rafael percebeu que não havia como voltar atrás. Ele precisava decidir rapidamente, mas as consequências de qualquer escolha estavam prestes a desmoronar tudo. O que realmente significava ser o irmão quando tudo parecia desmoronar ao seu redor? E naquele momento, a verdade era uma sombra aterrorizante. O que era real? E mais importante, o que eles estavam prestes a descobrir juntos na avalanche de segredos que se aproximava? Rafael estava paralisado. O tempo parecia ter parado. De Tiago, que até aquele momento parecia confuso, incerto, agora estava prestes a ser revelado de uma forma insuportável. O clima se tornara opressivo e o coração de Rafael batia descontroladamente, cada pulsação ecoando a urgência do momento. Ele queria correr, se afastar daquela cena aterrorizante, mas seus pés pareciam cravados ao chão. Um dos homens avançou, os olhos frios como aço. Você sempre foi fraco, Tiago, e trouxe seu amigo para fazer o quê? Defender sua fragilidade? O desprezo era palpável. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O murmúrio da multidão desapareceu por um momento. E tudo o que se ouvia era o coração de Tiago, que parecia ecoar em um vazio ensurdecedor. Você não vai acreditar! Tiago começou, mas não conseguiu terminar. Algo na expressão do homem mais imponente mudou. Ele olhou para Tiago com um lampejo de fúria, como se tivesse lembrado de algo que o enfureceu intensamente. Você está brincando com fogo, irmão. E era aí que a cena explodiu. Uma porta na varanda se abriu com um estrondo e uma mulher de cabelo desgrenhado e olhos desesperados surgiu. Tiago, não! Ela gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. O impacto foi imediato. Todos os homens se viraram, surpresos. Os olhares mudaram. O clima de violência se transformou em confusão. Rafael não conseguia processar o que estava acontecendo. A mulher se lançou em direção a Tiago, mas antes que pudesse alcançá-lo, um dos homens a agarrou, segurando-a firmemente. Você não deveria estar aqui. Sofia! Acha que pode sair impune das suas ações? Você nos traiu. Seu tom era de desapontamento profundo. Eu não fiz nada. Não sou uma traidora. Preciso explicar. A mulher estava em sofrimento, mas havia uma força misteriosa na sua voz. Rafael sentiu um aperto no coração. Aquela cena não parecia com a festança glamurosa que havia presenciado antes. As luzes da cidade pareceram ofuscar e o caos se instalou. Rafael, não escute! Ela não é quem você pensa! Tiago gritou, com uma intensidade que transparecia sua súplica. Ela não é minha amiga, mas uma cúmplice. É uma devoradora. Não importa o que ela diga, não a confie. As palavras eram como galhos partidos em uma tempestade. Rafael se sentiu desorientado.
Tiago tinha certeza do que estava falando, e aquela mulher, Sofia, quem era de verdade? A sala estava cheia de tensão, cada olhar refletindo a confusão e o medo. As verdadeiras relações estavam começando a mostrar-se em sua compleição de intrigas e mentiras. Mas então algo se quebra. É hora de encarar a verdade, Tiago! Sofia gritou, e suas palavras pareciam disparadas no ar carregado. Você acha que não sabe? Que não lembra? Você não é apenas quem nasceu. Aquele passado que você tenta apagar, nós ambos temos que encarar. E com essas palavras, o chão sob os pés de Rafael pareceu desabar. Ele olhou nos olhos de Tiago e depois nos de Sofia. A verdade estava ali, quase palpável, mas ele não conseguia alcançá-la. O que ela queria dizer? Que segredos escondidos sobre suas vidas estavam prestes a serem revelados. Que passado sombrio unia os três? Os homens se aproximaram, a tensão aumentando, transformando-se em uma tempestade das emoções mais cruas. Rafael precisava tomar uma decisão rápida, mas as palavras de Sofia reverberavam em sua mente como um eco de um aviso sombrio. O que realmente somos? Ele sentia que tudo estava prestes a mudar em uma rotação de 180 graus. Cada segundo levando-os mais perto de um colapso. E se Sofia tivesse razão? O que isso significava para ele, para Tiago, para suas vidas? A incerteza mergulhava Rafael em um mar de perguntas sem resposta. O que a verdade realmente revela? Roda descontrolada. O ar pesado e tenso agora parecia vibrar com uma nova energia. Um tipo de eletricidade que fazia sua pele arrepiar. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a confusão. Chega! Era Tiago, sua voz profunda e autoritária. A tensão oscilava no ar como um fio prestes a se romper. Todos os olhares se voltaram para ele. Acho que está na hora de falarmos a verdade. Não acha, Sofia? Sofia congelou. O homem que a segurava olhou para Tiago, meio confuso, como se esperasse um sinal para agir. Você está louco, Tiago! Exclamou ela, sua voz tremendo. Isto não é a hora nem o lugar. Rafael sentiu seu coração disparar. Que verdade! Que segredos haviam se entalado em suas vidas? A multidão em volta parecia prender a respiração. A expectativa tão forte quase podia ser cortada com uma faca. Você não pode esconder o que aconteceu. E eu não posso mais continuar fugindo. Tiago disse, os olhos fuzilantes. A fortuna, as mentiras. Não podemos deixar que isso nos destrua. E muito menos a ele. Ele se referia a Rafael, que se sentia um intruso naquela tensão explosiva. O homem mais imponente da gangue avançou um passo, um sorriso torto nos lábios. E o que você acha que pode fazer para mudar isso? Você sempre foi um fraco, Tiago. Ele parecia estar se divertindo, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Essa é uma guerra, irmão. Uma guerra que você nunca quis lutar. Sofia disparou e sua voz ressoou de forma aguda. Cada palavra um golpe direto. A verdade sempre virá à tona. E você sabe disso. Temos mais em comum do que você imagina. Rafael sentiu um nó na garganta. Que ligação esses três compartilhavam? Que secretos estavam se desenrolando diante dele? E qual era o seu papel nisso tudo? Se você quiser ser um verdadeiro irmão, se prepare para ouvir, Tiago disse, sua voz grave. Ele olhou para Rafael,
um brilho de determinação nos olhos que não amainava. Estamos todos conectados, Rafael. Você não é apenas um garçom. Você é parte disso. A herança que pensávamos estar enterrada está viva. Você e eu. Nesse momento, a cena explodiu em um novo nível de caos. Uma sirene longa e estridente cortou a noite, ecoando pela cidade enquanto luzes azuis iluminavam a rua. Um carro de polícia apareceu, as luzes piscando freneticamente. O que estava acontecendo? Rafael conseguia sentir a urgência no ar. Os homens da gangue começaram a recuar, olhos amedrontados. É hora de ir, um deles gritou, mirando para Tiago, enquanto o outro olhava para Sofia, como se fosse a culpada. Antes que pudesse entender, Sofia avançou, seus olhos fixos e ardentes. Eles não podem descobrir a verdade. Se souberem, não só você, mas todos nós estaremos em perigo. A urgência da sua voz fez Rafael sentir um frio na espinha. Mas de verdade, Rafael não conseguia mais acompanhar. Ele estava vivendo um pesadelo. As vozes se misturavam, os gritos ecoavam, e tudo parecia um turbilhão. Então, Tiago se virou para ele e Rafael viu seu irmão pela primeira vez, não como um bilionário frágil, mas como alguém preso em um jogo que ultrapassava suas vidas. Você é o único que pode me ajudar, Rafael. Temos que ir agora. A verdade que podemos esconder vai perigosamente além de nós três. Espera, o que você está dizendo? Rafael gritou, a confusão virando desespero quando uma porta arrebentou emergindo da casa. Um homem com uma expressão de fúria que os olhava como um lobo prestes a atacar. Cadê Sofia? Ele rosnou, e Rafael percebeu que era um dos homens ameaçadores da gangue. Aqueles que tinham influências e segredos profundos. A revelação pairava entre eles como uma lâmina afiada. Rafael estava prestes a ser puxado para dentro de um abismo mais profundo do que poderia imaginar. A vida que acreditava ter era uma farsa e a verdade se desmantelava à sua frente em 1000 pedaços. Naquele momento, tudo em Rafael mudou. Ele não era mais só um garçom sonhador. Ele fazia parte de algo maior. Algo que poderia não apenas mudar sua vida, mas destruir tudo o que conhecia. E a pergunta ecoava em sua mente. O que significava realmente ser um irmão? Quando a conexão se baseava em segredos e perigos inomináveis. Rafael ainda estava ali, perdido nas palavras de Sofia, sua mente girando como uma roda descontrolada. O ar pesado e tenso agora parecia vibrar como uma nova energia, um tipo de eletricidade que fazia sua pele arrepiar. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a confusão. Chega! Era Tiago, sua voz profunda e autoritária. A tensão oscilava no ar, como um fio prestes a se romper. Todos os olhares se voltaram para ele. Acho que está na hora de falarmos a verdade. Não acha, Sofia? Sofia congelou. O homem que a segurava olhou para Tiago, meio confuso, como se esperasse um sinal para agir. Você está louco, Tiago! Exclamou ela, sua voz tremendo. Isto não é a hora, nem o lugar. Rafael sentiu seu coração disparar. Que verdade! Que segredos haviam se entalado em suas vidas? A multidão em volta parecia prender a respiração.
A expectativa tão forte que quase podia ser cortada com uma faca. Você não pode esconder o que aconteceu. E eu não posso mais continuar fugindo, Tiago disse, os olhos fuzilantes. Ele olhou para Rafael, um brilho de determinação nos olhos que não amainava. Estamos todos conectados, Rafael. Você não é apenas um garçom. Você é parte disso. A herança que pensávamos estar enterrada está viva. Você e eu. Nesse momento, a cena explodiu em um novo nível de caos. Uma sirene longa e estridente cortou a noite, ecoando pela cidade, enquanto luzes azuis iluminavam a rua. Um carro de polícia apareceu, as luzes piscando freneticamente. O que estava acontecendo? Rafael conseguia sentir a urgência no ar. Os homens da gangue começaram a recuar, olhos amedrontados. É hora de ir, um deles gritou, mirando para Tiago, enquanto o outro olhava para Sofia, como se fosse a culpada. Eles não podem descobrir a verdade. Se souberem, não só você, mas todos nós estaremos em perigo. A urgência na sua voz fez Rafael sentir um frio na espinha. Mas que verdade! Rafael não conseguia mais acompanhar. Ele estava vivendo um pesadelo. As vozes se misturavam, os gritos ecoavam e tudo parecia um turbilhão. Rafael, vem comigo! Gritou Tiago, mas antes que pudesse dar um passo, o homem mais imponente avançou. Um dos outros, agora aterrorizado, disparou em sua direção, armas à vista. O tempo parou quando Rafael reconheceu o homem. Seu coração afundou. Era Marco, seu pai, o homem que ele pensava estar morto. O peso da revelação quase o derrubou. Pai? A palavra escapou de seus lábios, sufocada pela incredulidade. Sofia ficou paralisada, olhando de um para o outro com medo e confusão. O que? Como é possível isso? Seus olhos se arregalaram e o cenário ficou em silêncio absoluto. Rafael, não! Gritou Tiago, percebendo a comparação. Mas já era tarde demais. Marco, agora reconhecido por todos, olhou para Rafael com um misto de surpresa e desprezo. Você deve ouvir o que eu tenho a dizer. Não está em posição de questionar nada. A tensão era uma chama acesa. Rafael nunca soubera que Tiago e Marco eram irmãos. Dois homens jogados numa dança de segredos. Todos ligados por um passado sujo que ameaçava arrastá-los a um abismo. Você não é o que pensa, Rafael, disse Tiago. A voz mais baixa agora, mas impregnada de dor. Ninguém é. Essa riqueza. Esses segredos não pertencem a nós. Nós somos parte de um jogo muito maior. As sirenes se aproximavam e aquelas palavras cortaram fundo. Rafael olhou para o homem que antes era apenas um bilionário e agora se revelava como irmão e traidor. Ele olhou para sua mãe, lutando para que as lembranças de sua infância não se desfizessem em fumaça. Vamos! Precisamos sair daqui! Sofia exclamou, começando a puxar Tiago enquanto os homens da gangue se redistribuíam, prontos para atacar. Mas Rafael ficou paralisado, seu mundo desmoronando ao entender que a verdade era mais complexa do que teria imaginado. Não posso ir assim. Você não entende, gritou Rafael, a voz carregada de emoção. Ele precisava de respostas, precisava entender. Rafael, Tiago exclamou, você ainda pode escolher. Mas precisamos decidir rápido. A verdade vai nos destruir. É melhor se estivermos juntos.
E assim, enquanto Marco avançava, a sirene se intensificava. A escolha se tornava mais difícil. Qual era a verdade a ser revelada? O que realmente os unia? Em um instante, a vida pacata de Rafael mudara para sempre. E a linha entre aliado e inimigo se tornava cada vez mais tênue. Como se não houvesse uma saída real. E os segredos ocultos estavam apenas começando a se revelar. Rafael estava paralisado. O tempo parecia ter parado. O destino de Tiago, que até aquele momento parecia confuso e incerto, agora estava prestes a ser revelado de uma forma insuportável. O clima se tornara opressivo e o coração de Rafael batia descontroladamente. Cada pulsação ecoando a urgência do momento. Ele queria correr, se afastar daquela cena aterrorizante. Mas seus pés pareciam cravados ao chão. Rafael! Não! Gritou Tiago, percebendo a comparação. Mas já era tarde demais. Marco, agora reconhecido por todos, olhou para Rafael com um misto de surpresa e desprezo. Você deve ouvir o que eu tenho a dizer. Não está em posição de questionar nada. A pensão era uma chama acesa. Rafael nunca soubera que Tiago e Marco eram irmãos. Dois homens jogados numa dança de segredos. Todos ligados por um passado sujo que ameaçava arrastá-los a um abismo. Você não é o que pensa, Rafael, disse Tiago, a voz mais baixa agora, mais impregnada de dor. Ninguém é. Essa riqueza, esses segredos não pertencem a nós. Nós somos parte de um jogo muito maior. As sirenes se aproximavam e aquelas palavras cortaram fundo. Rafael olhou para o homem que antes era apenas um bilionário e agora se revelava como irmão e traidor. Escutou a sirene e um segundo tudo se desenrolou. Uma explosão repentina, o chão tremeu sob eles. O vidro da janela estourou, fragmentos brilhando como estrelas em queda, enquanto todos gritavam. Rafael foi lançado ao chão, batendo a cabeça com força. O mundo girou. O que estava acontecendo? Olhou em volta, confuso, e viu Tiago sendo arrastado por Marco, que puxava o filho como um destroço. Sofia estava caída, seus olhos arregalados e perdidos. O pânico tomou conta do ambiente e as pessoas corriam, tentando escapar do caos. Rafael se levantou, tonto, e viu uma figura no fundo do corredor. Uma sombra obscura que se aproximava. Mas não era Marco. Era uma mulher, com cabelos brancos como a neve e expressão intensa que ele nunca vira antes. Vocês precisam saber a verdade. Sua voz era poderosa, tão distinta quanto o eco que preenchia o ambiente. O que ela queria? O que estava acontecendo com todos eles? Quem é você? Gritou Tiago, sua voz carregada de desespero, enquanto tentava proteger Rafael. A mulher, porém, parecia estar mais preocupada com os segredos que guardava do que com o caos que a cercava. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. No meio dessa encenação infernal, todos estavam paralisados. Olhem! A mulher apontou e... um brilho prateado, como uma faca, surgiu em suas mãos. A verdade está aqui. A sua fortuna, Tiago. O que a sua família escondeu de você. O tempo parecia implodir. Rafael sentiu o estômago revirar. A revelação estava prestes a cheirar a traição. O que você quer dizer? Tiago perguntou, a voz trêmula. O que você sabe sobre isso? Tudo! A mulher gritou. Você não sabe quem realmente é. Rafael não é apenas um garçom.
Ele é filho de alguém que você conhece muito bem. E a fortuna que você tanto protege não é sua. As palavras dela ressoaram como um trovão. Rafael sentiu um frio na espinha. O céu parecia desabar. O que você está dizendo? Não é possível! Ele tentava entender a avalanche de informações. Mas a mulher continuou, sua voz firme, como se fizesse parte do universo em colapso. Seu pai era um homem entre dois mundos. A riqueza que você tem está ligada a algo mais sombrio. E Rafael, ela virou-se na direção dele. Você é parte disso. Uma decisão foi tomada uma vez, e agora chegou o momento de enfrentá-la. Rafael piscou tentando digerir a bomba. O que ela estava insinuando? A conversa estava se tornando um labirinto. Ele olhou para Tiago e Marco, buscando apoio, mas os rostos expressavam uma mistura de pavor e confusão. A mulher estava ligada a eles de maneira mais introspectiva do que podiam imaginar. Precisamos sair daqui! Eles estão vindo! Sofia gritou, a urgência brotando do medo. Uma explosão de tiros! Ecoou, e a multidão correu. Rafael olhou para Tiago, o irmão que nunca soubera que tinha, e percebeu que as revelações estavam ameaçando não apenas suas vidas, mas também a estrutura da própria realidade que eles conheciam. O que estava por vir logo se tornaria um pesadelo, e ele não fazia ideia de como sair dali. As sirenes se intensificavam. A mulher seguia firme, mas Rafael percebeu que algo maior se desenrolava. Um complexo jogo de ruínas. A verdade e seus segredos dançavam em um fio tênue. E agora, com a entrada da mulher e as suas palavras enigmáticas, tudo o que eles acreditavam estar seguro começou a se despedaçar. O que cada um realmente era? E mais importante, o que aconteceria agora que os segredos estavam à beira da revelação? Os olhares se encontraram e a incerteza pesava no ar. A única certeza era que nada seria como antes, e a queda estava apenas começando. A mulher de cabelos brancos olhou para todos com um olhar sério. Rafael sentiu que a atmosfera ao redor deles mudara. Era como se o mundo tivesse desacelerado. O eco da sirene se aproximava, mas tudo parecia distante. A verdade que estava prestes a ser revelada parecia maior do que a confusão que o cercava. Vocês precisam entender que as escolhas de seus pais impactaram suas vidas muito mais do que podem imaginar, disse ela, a voz carregada de gravidade. A riqueza, o poder, tudo isso é um reflexo de uma família quebrada. Seus olhos se fixaram em Tiago e Marco, e a tensão entre eles aumentou. Rafael sentiu o coração acelerar. O que ela queria dizer com isso? As palavras dela eram como facas afiadas, cortando a neblina das mentiras que cercavam suas vidas. E então, como um trovão, ela trouxe uma bomba. Tiago, você e Rafael não são apenas irmãos por laços de sangue. Vocês são gêmeos. A revelação voou no ar como um relâmpago. Rafael paralisou. O quê? Gênios? Não pode ser! A confusão o envolveu como uma manta pesada. Ele olhou para Tiago, que tinha a expressão também atordoada, como se estivesse tentando unir todas as peças. As palavras da mulher giravam em sua mente. Como isso era possível? Marco, que parecia mais calmo, avançou na direção da mulher. Como você sabe disso? Isso é uma loucura! A agitação nos olhos dele denunciava o que ele tentava esconder. Ele estava preocupado. E essa preocupação era contagiante. Eu sei mais do que você imagina, ela respondeu, levantando a mão. A sua família tem segredos obscuros, e a verdade está enterrada no passado.
Uma decisão foi tomada para proteger vocês dois a partir de um evento trágico envolvendo sua mãe. Nesse instante, uma explosão de barulhos se misturou ao caos em volta. As vozes da multidão tornaram-se um turbilhão de medo e confusão. Sirenes uivavam, mas as palavras da mulher ainda ressoavam na mente de Rafael. O que essa verdade significava para ele? Para Tiago? Como isso mudaria tudo? Rafael, você precisa entender, começou Tiago. Mas a mulher interrompeu, os olhos fixos em Marco. Não há mais tempo. Precisamos sair. O passado de vocês está prestes a se tornar público. E há pessoas que não querem que isso aconteça. Vocês acham que o que vivem é rico e seguro? Continuou ela, com urgência. A verdade vai arrasar tudo. O que está escondido nas sombras não fica oculto para sempre. O futuro está se desenrolando e vocês dois são a chave. Os olhos de Rafael se arregalaram. Ele olhou para Tiago, tentando calcular sua próxima ação. E naquele momento, algo estourou atrás deles. O desespero irrompeu a festa em um caos absoluto. Um homem apareceu, avançando através da confusão. Olhos escuros como um abismo. Você não pode escapar. Ele gritou. O quê? Vocês descobrirão. Vai destruir tudo. A verdade será a ruína de todos. A figura lembrou Rafael de um passado que não conhecia. A adrenalina disparou. Ele sentiu o nó na garganta apertar. Ser gêmeo de Tiago mudava tudo. O que mais ele não sabia? Corações batiam descompassados enquanto o tempo parecia voar em torno deles. Rafael olhou para o homem que estava agora diante de Tiago e Marco. Era alguém que parecia ter muitas respostas. Mas a real pergunta ainda pairava no ar como uma sombra pesada. Quais segredos estavam prestes a ser lançados à luz? E, acima de tudo, qual era o risco de saber a verdade? Um grito irrompeu e as luzes da cidade começaram a piscar. O caos estava apenas começando. E Rafael entendia que nada seria como antes. O que mais estava escondido e quem realmente eram eles no grande esquema das coisas. Nesta reviravolta, tudo o que tinha como certo se transformara em suspense. E o futuro nunca pareceu tão ameaçador. Rafael estava paralisado. O tempo parecia ter parado. O destino de Tiago, que até aquele momento parecia confuso e incerto, agora estava prestes a ser revelado, de uma forma insuportável. O clima se tornara opressivo. E o coração de Rafael batia descontroladamente, cada pulsação ecoando a urgência do momento. Ele queria correr, se afastar daquela cena aterrorizante, mas seus pés pareciam cravados ao chão. Rafael, não! Gritou Tiago, percebendo a comparação, mas já era tarde demais. Marco, agora reconhecido por todos, olhou para Rafael com um misto de surpresa e desprezo. Você deve ouvir o que eu tenho a dizer. Não está em posição de questionar nada. A tensão era uma chama acesa. Rafael nunca soubera que Tiago e Marco eram irmãos. Dois homens jogados numa dança de segredos, todos ligados por um passado sujo que ameaçava arrastá-los a um abismo. Você não é o que pensa, Rafael, disse Tiago, a voz mais baixa agora, mas impregnada de dor. Ninguém é. Essa riqueza, esses segredos não pertencem a nós. Nós somos parte de um jogo muito maior. As sirenes se aproximavam e aquelas palavras cortaram fundo. Rafael olhou para o homem que antes era apenas um bilionário e agora se revelava como irmão e traidor. Escutou a sirene e em um segundo tudo se desenrolou, uma explosão repentina. O chão tremeu sob eles. O vidro das janelas estourou. Fragmentos brilhando como estrelas em queda. Enquanto todos gritavam,
Rafael foi lançado ao chão, batendo a cabeça com força. O mundo girou. O que estava acontecendo? Olhou em volta, confuso, e viu Tiago sendo arrastado por Marco, que puxava o filho como um destroço. Sofia estava caída, seus olhos arregalados e perdidos. O pânico tomou conta do ambiente. E as pessoas corriam, tentando escapar do caos. Rafael se levantou, tonto, e viu uma figura no fundo do corredor. Uma sombra obscura que se aproximava. Mas não era Marco. Era uma mulher, com cabelos brancos como a neve, e expressão intensa, que ele nunca vira antes. Vocês precisam saber a verdade. Sua voz era poderosa, tão distinta quanto o eco que preenchia o ambiente. O que ela queria? O que estava acontecendo com todos eles? Quem é você? Gritou Tiago, sua voz carregada de desespero, enquanto tentava proteger Rafael. A mulher, porém, parecia estar mais preocupada com os segredos que guardava do que com o caos que a cercava. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. No meio dessa encenação infernal, todos estavam paralisados. Olhem! A mulher apontou, e um brilho prateado, como uma faca, surgiu em suas mãos. A verdade está aqui. A sua fortuna, Tiago. O que a sua família escondeu de você. O tempo parecia implodir. Rafael sentiu o estômago revirar. A revelação estava prestes a cheirar a traição. O que você quer dizer? Tiago perguntou, a voz trêmula. O que você sabe sobre isso? Tudo, a mulher gritou. Você não sabe quem realmente é. Rafael não é apenas um garçom. Ele é filho de alguém que você conhece muito bem. E a fortuna que você tanto protege não é sua. As palavras dela ressoaram como um trovão. Rafael sentiu um frio na espinha. O céu parecia desabar. O que você está dizendo? Não é possível. Ele tentava entender a avalanche de informações. Mas a mulher continuou, sua voz firme como se fizesse parte do universo em colapso. Seu pai era um homem entre dois mundos. A riqueza que você tem está ligada a algo mais sombrio. E Rafael, ela virou-se na direção dele. Você é parte disso. Uma decisão foi tomada uma vez, e agora chegou o momento de enfrentá-la. Rafael piscou, tentando digerir a bomba. O que ela estava insinuando? A conversa estava se tornando um labirinto. Ele olhou para Tiago e Marco, buscando apoio. Mas os rostos expressavam uma mistura de pavor e confusão. A mulher estava ligada a eles de maneira mais introspectiva do que podiam imaginar. Precisamos sair daqui! Eles estão vindo! Sofia gritou, a urgência brotando do medo. Uma explosão de tiros ecoou e a multidão correu. Rafael olhou para Tiago, o irmão que nunca soubera que tinha, e percebeu que as revelações estavam ameaçando não apenas suas vidas, mas também a estrutura da própria realidade que eles conheciam. O que estava por vir, logo se tornaria um pesadelo. E ele não fazia ideia de como sair dali. As sirenes se intensificavam. A mulher cedia firme, mas Rafael percebeu que algo maior se desenrolava. Um complexo jogo de ruínas. A verdade e seus segredos dançavam em um fio tênue. E agora, com a entrada da mulher e as suas palavras enigmáticas, tudo que eles acreditavam estar seguro começou a se despedaçar. O que cada um realmente era? E mais importante, o que aconteceria agora que os segredos estavam à beira da revelação? Os olhares se encontraram e a incerteza pesava no ar. A única certeza era que nada seria como antes. E a queda estava apenas começando.
Rafael! Chamou Tiago. Mas a mulher ergueu a mão, interrompendo a troca de olhares. Agora não! Precisamos focar na fuga. Eles não estão apenas atrás de vocês, mas de mim também. Nesse instante, o chão tremeu novamente e pequenos pedaços de teto começaram a despencar. O caos reinava. Em meio a fumaça e gritos, Rafael sentiu algo gelado tocar seu braço. Era a mulher, seus olhos tão penetrantes que o paralisaram. Você sabe mais do que imagina sobre a sua origem. Nós não temos muito tempo. Sem aviso, a porta principal explodiu, revelando um grupo de homens armados. E o terror tomou conta do lugar. Rafael sentiu que sua vida e a de todos ali estava se esvaindo, como areia entre os dedos. O homem mais imponente entre os invasores, com um sorriso cruel nos lábios, olhou diretamente para ele. Achou mesmo que poderia escapar dessa, Rafael? Nós sabemos o que você é. O eco daquelas palavras reverberou no espaço, como uma onda batendo em uma rocha. A verdade que ele duvidava agora parecia ardente e clara. O que quer que esse homem soubesse sobre ele era algo que poderia mudar tudo. Não sabe mesmo o que está por vir, não é? O homem riu, e o som se desfez em gritos, mas Rafael não conseguia desviar o olhar. Era um manto de sombras, e todas as verdades estavam prestes a emergir. Ele queria saber, precisava saber, mas o caos se intensificava. A mulher puxou Rafael, e sem pensar, os dois correram em direção aos fundos. O grupo se dividia e o mundo todo parecia desmoronar. Sofia, Tiago e Marco seguiram atrás, mas uma explosão repentina os separou. Em meio ao tumulto, Rafael ouviu sussurros. Você é mais importante do que imagina! E agora tudo pode mudar. O eco daquelas palavras soava em sua mente como um eco distante e ameaçador. Ele se virou, mas a mulher já havia desaparecido entre as sombras. Rafael ficou parado, perdido, com a sensação de que o chão sob seus pés havia desaparecido. E o verdadeiro significado daquelas revelações ainda o cercava, como uma tempestade prestes a desabar. Entre o caos e a incerteza, a única pergunta que pairava era: quem era ele realmente? Rafael estava paralisado, o tempo parecia ter parado. O destino de Tiago, que até aquele momento parecia confuso e incerto, agora pum! Estava prestes a ser revelado, de uma forma insuportável. O clima se tornara opressivo, e o coração de Rafael batia descontroladamente, cada pulsação ecoando a urgência do momento. Vários pensamentos cruzaram sua mente, mas o silêncio era cortante e nada parecia fazer sentido. Rafael, não! Gritou Tiago alarmado. Marco, agora reconhecido por todos, olhou para Rafael com um misto de surpresa e desprezo. Você deve ouvir o que eu tenho a dizer. Não está em posição de questionar nada. A tensão no ar era palpável. A mulher de cabelos brancos parecia pronta para continuar. Mas antes que pudesse, uma explosão sacudiu o chão. O vidro das janelas estourou e a luz do luar se misturou ao caos. Um grito de horror ecoou. Todos se viraram para ver uma cena horrenda. Um grupo de homens com armas em punho avançava pela entrada e um deles carregava um dispositivo, um controle remoto. Não! O que você fez? A mulher gritou, seu rosto pálido como papel. O impacto da revelação cortou Rafael profundamente. Ele viu a fúria nos olhos de Tiago e Marco. Escutem-me, todos em perigo! A mulher insistiu, mas os homens estavam decididos. O que estava prestes a acontecer não era apenas um confronto.
mas uma batalha entre verdades ocultas e segredos que deviam permanecer enterrados. No chão, agora! Um dos homens gritou e tudo desabou em gritos. O tiro de um revólver ecoou. Rafael sentiu seu coração parar. Ele viu Tiago empurrar Sofia para o lado, protegendo-a, mas só tinha um tempo para pensar antes que outro estrondo seguisse. O chão tremia e ele teve a sensação de que tudo ao seu redor estava desmoronando. Quando a poeira levantou-se, uma velha caixa de madeira caiu ao chão. Rafael sentiu um impulso incontrolável e se aproximou. Com as mãos tremendo, ele abriu a caixa, revelando documentos amarelados e fotos antigas. Ele mal acreditava nos olhos. Naquelas imagens estava uma mulher. Uma mulher que se parecia com ele. Não, não pode ser. As palavras escaparam de seus lábios. O tremor em sua voz era inegável. O que aquelas fotos significavam? Ele olhou para Marco, que estava com a boca aberta, revelando um pavor que cruzava todo o seu ser. Essa é a sua mãe, disse Marco, das palavras, quase sufocadas. Rafael sentiu um vazio se formular no seu estômago. Ele não apenas estava vendo a imagem de sua mãe, mas as semelhanças de traços, a forma do sorriso. Não é possível! Gritou Tiago, negando a realidade. Ela estava morta! As histórias! Eu ouvi o que meu pai disse! De repente, a verdade desabou como uma avalanche, arrastando tudo ao redor. A mulher que o cercava não era apenas uma informante. Ela tinha sido parte da mesma história, escondida nas sombras do passado. Rafael olhou para ela, buscando respostas, mas logo a mulher fez uma expressão de dor. Eu não queria que descobrissem assim. O que você vê? Sua voz tremia. É o legado de uma família marcada pelo crime, pelos erros. Vocês têm mais em comum do que imaginam. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele se virou apenas para ver Tiago e Marco trocando olhares de intensa desconfiança. Uma batalha de emoções estava prestes a se revelar, e ele mal conseguiu respirar. O que mais eles escondiam? Mas antes que pudesse concluir seus pensamentos, um barulho súbito cortou o ar. O homem que comandava a invasão parecia decidido a terminar aquilo de uma vez por todas. Os gritos de quem estava ao seu redor se tornaram apenas um eco dentro de sua mente. Morra! Gritou o homem, e tudo avançou lentamente. Rafael percebeu que a velha caixa e a mulher carregavam segredos muito mais pesados do que ele poderia suportar. O peso da verdade, que era insuportável. Um tiro disparou e a mulher se atirou na frente de Rafael. O corpo dela caiu ao chão. O tempo parou. O que era real agora? Entre o caos, o horror e a confusão, Rafael ficou em choque, sem saber o que fazer. Ele nunca pensou que descobrir que era parte de uma família marcada por tantos traumas pudesse ser tão devastador. E com aquele ato, a vida de Rafael, Tiago e Marco mudava de uma vez por todas. Tudo o que acreditavam saber agora parecia um horizonte desvanecido. A realidade era uma teia de mentiras, e cada escolha os levaria a um destino sombrio. O que mais eles iriam descobrir? Que verdades ainda estavam por trás daquela tragédia? O futuro não parecia mais promissor, e a esperança uma sombra distante. As sombras ainda dançavam no ambiente caótico quando Rafael caiu de joelhos, os olhos fixos na mulher caída. O cheiro de pólvora e fumaça invadiu suas narinas e seu coração bateu forte ao ver o que tinha acontecido.
A mulher, que parecia carregar a verdade de suas vidas, agora lutava para respirar. Um laço profundamente enredado em suas histórias surgia entre eles e a dor pulsava com cada batida de seu coração. Não, não, não! Tiago gritou, a voz dele cortando o barulho ensurdecedor. Ele se jogou para o lado da mulher e pegou sua mão. A expressão uma mistura de desespero e confusão. Marco, ainda em choque, estalou os dedos, como se quisesse quebrar o feitiço que os aprisionava. Sim. Você tem que ficar comigo! Precisamos descobrir a verdade! A verdade sobre nós! Tiago exclamou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A mulher, com um esforço colossal, levantou um dedo. Pode ser a única forma de escapar. A intensidade do momento parecia congelar o tempo. Cada grito, cada choro ecoava em sua mente. Rafael sentia a confusão, a raiva e a tristeza se entrelaçando. Como tudo isso poderia ter acontecido? A vida que conheciam estava se desdobrando em um ciclo de mentiras e traições. Quando a sirene da polícia ficou mais alta, o momento finalmente se materializou em uma briga entre a vida e a morte. Sem pensar, Rafael se levantou. Nós precisamos sair, agora! Gritou ele, e a urgência em sua voz fez Tiago e Marco olharem para ele como se ele fosse a única âncora em meio ao caos. Com a mulher nos braços de Tiago, todos correram em direção à saída dos fundos. O ambiente era uma sinfonia de gritos e barulho, enquanto as palavras da mulher ainda ecoavam em suas mentes. Rafael olhou uma última vez para os rostos variados da multidão, confusa e aterrorizada, e sentiu que não podia deixar tudo isso em vão. Sobre o cenário devastador, a porta do fundo se escancarou, e lá estavam eles, os homens que ameaçavam suas vidas. Rafael puxou Tiago e Marco, e juntos se lançaram pelas sombras, buscando a saída. Queria ver e descobrir quem ele realmente era, quem eram os irmãos que não conhecia. Mas antes que pudessem sair, um dos homens ergueu a arma e disparou. O universo pareceu desacelerar enquanto a bala voava. Rafael teve o impulso e empurrou Tiago para o lado. O impacto foi violento. Ele sentiu o calor da passagem da bala arranhar sua pele, e um grito de dor escapou de seus lábios. As coisas se tornaram um borrão. Com a adrenalina pulsando, Rafael se ergueu da queda e viu Tiago ajoelhado, as mãos no corpo da mulher. Não! Você não pode ir assim! O desespero de Tiago ecoou como um grito no coração de Rafael. Vocês são mais fortes juntos. Não se percam! A mulher conseguiu dizer, as palavras saindo em meio à respiração fraca. Sofia se juntou a eles, com os olhos ardendo de lágrimas. Precisamos saber a verdade. E com isso, o olhar dela centrado em Rafael. Ele se lembrava de tudo o que passou, da luta para ser mais, e agora, em meio ao conflito, encontrava uma nova força. A verdade não os destruiria. Eles sairiam juntos. Vamos, não temos mais tempo! Rafael gritou e todos correram em direção à saída. O corredor parecia infinito, mas a esperança começou a florescer. Eles alcançaram as escadas e saltaram no último segundo, saindo para a luz do dia e da liberdade. Mas enquanto se afastavam, Rafael olhou para trás. Por um momento, viu os homens indo embora, a silhueta da mulher desvanecendo. Riu nervosamente, pensando que descobrir os segredos talvez os unisse mais do que nunca. E, mesmo assim, aquela conexão trazia um novo desconforto. A vida que conheceram agora estava repleta de incertezas.
Enquanto caminhavam para a liberdade, algumas perguntas eram inevitáveis. Quem eram realmente? E até onde suas histórias se entrelaçariam? Em um mundo tão grande, a verdade poderia ser uma luz ou uma sombra. Agora é sua vez! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora! Vamos alimentar juntos o algoritmo. Não fique de fora, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento para mostrar seu apoio.